Olá, vamos mergulhar hoje no mecanismo de ação da dobutamina, né? Um fármaco bem importante em cardiologia. Nosso foco vai ser entender direitinho como ela age para fortalecer a contração do coração. Exatamente. A ideia é detalhar a ação dela, assim, a nível celular mesmo, e os efeitos disso no sistema cardiovascular. E explica por que ela é tão útil em algumas condições cardíacas mais críticas, sabe? Legal. Bom, começando pelo básico, então. A dobutamina é classificada como um agonista beta-adrenérgico. Na prática, o que isso significa? Que ela age imitando substâncias naturais nesses receptores. É isso? Isso mesmo. A afinidade principal dela é com os receptores beta 1, que ficam lá no coração. Tem um efeito menor nos beta 2 e A1, mas o alvo primário é o beta 1. Entendi. E essa ligação no beta 1, ela dispara, tipo, uma cascata de eventos dentro da célula. Uma cascata? Como assim? É. Primeiro ativam no proteína GS, que funciona como um interruptor molecular, digamos assim. Ok. Um interruptor. E essa proteína GS, por sua vez, ativa uma enzima, a adenililciclase. Adenililciclase, E o certo? papel dessa enzima é fundamental. Ela aumenta a produção de AMP cíclico, o famoso CAMP, dentro das células do músculo cardíaco. Ah, o CAMP? Então esse aumento do CAMP é o ponto central de tudo. Ele deve funcionar como um sinalizador importante ali dentro, imagino. Precisamente, o CAMP elevado ativa uma outra molécula, a proteína quinase A, ou PKA. Picar. E a PKA fosforilar várias proteínas. Entre elas, os canais de cálcio tipo L, que ficam na membrana da célula. E essa fosforilação? O que ela faz com os canais de cálcio? Ela aumenta a entrada de cálcio para dentro da célula a cada batimento do coração. Mais cálcio entrando. Isso significa o quê? Uma contração mais forte. Exatamente. Bingo! Esse cálcio extra que entra se liga num complexo chamado troponina, lá nos filamentos finos do músculo. Troponina. Essa ligação muda a forma da troponina e isso expõe os locais onde a actina pode se ligar com a miosina. Actina e miosina, as proteínas da contração, né? Isso. Com mais locais expostos, a interação entre actina e miosina fica mais intensa. É a base molecular da contração muscular. Entendi. E o resultado final disso tudo é um aumento na força de contração do miocárdio. É o que a gente chama de efeito inotrópico positivo. Que interessante como um sinal químico, o SAMP, se traduz em força mecânica para o coração bater mais forte. Mas o SAMP faz só isso ou ele também influencia a frequência cardíaca? Influencia também, boa pergunta. O aumento de SAMP lá nas células do nó sinoatrial. O marca-passo natural do coração. Exato. Lá, o CAMP acelera a taxa de despolarização espontânea, ou seja, faz o coração disparar mais rápido. E como ele faz isso? Basicamente pela fosforilação de canais iônicos que controlam o ritmo cardíaco. O resultado é um aumento da frequência cardíaca, é o efeito cronotrópico positivo. Certo. Então temos mais força, o inotrópico positivo, e mais velocidade, o cronotrópico positivo. Faz sentido. E como ficam os vasos sanguíneos? A gente mencionou lá no começo os receptores alfa-1 e beta-2. Nos vasos a situação é um pouquinho mais complexa, digamos. Hum, A dobutamina tem alguma atividade alfa-1, sabe? E alfa-1 normalmente causa vasoconstrição, fecha os vasos. ok. Só que ela também ativa receptores beta 2 nos vasos. E beta 2 faz o contrário, causa vasodilatação, abre os vasos. E aí? Qual é o efeito ganha? Então, na prática clínica, o que a gente observa é que esses efeitos meio que se equilibram. Ou muitas vezes o efeito beta 2 até predomina um pouco, resultando numa leve vasodilatação geral. Entendi. Então, o que isso significa para o fluxo sanguíneo, para a circulação como um todo? Significa que enquanto o coração está bombeando com mais força, né, aumentando o débito cardíaco, Exatamente, sim. a resistência que os vasos oferecem a esse fluxo, o que a gente chama de resistência vascular sistêmica, tende a diminuir um pouco ou pelo menos não aumentar. Ah, isso parece vantajoso? É muito vantajoso, porque melhora o fluxo de sangue para os órgãos sem necessariamente subir muito a pressão arterial. Subir a pressão poderia ser ruim para um coração que já está com dificuldade, né? Com certeza. Essa combinação de mais força de bombeamento com uma resistência vascular igual ou até menor
Parece o chamário ideal para algumas situações críticas. Sem dúvida. É justamente esse perfil hemodinâmico aumentar o débito cardíaco com pouca alteração na pressão ou até reduzindo um pouco a pós-carga. Pós-carga, a resistência que o coração enfrenta para ejetar o sangue. Isso. É isso que torna a dobutamina tão útil em quadros como insuficiência cardíaca aguda descompensada ou choque cardiogênico. São situações onde o coração simplesmente não está dando conta de bombear sangue suficiente para o corpo. É interessante pensar que existem outras formas de conseguir efeitos parecidos, né? Por exemplo, você falou que a dobutamina aumenta a produção de CMP pelo receptor beta-1. Mas tem outros remédios, tipo a milrinona, que também aumentam o CMP, mas por outro caminho. Eles impedem que o CMP seja destruído. Exatamente. A milrinona é um inibidor da fosfodiesterase, a enzima que quebra o CAMP. Então ela aumenta o CAMP, bloqueando a degradação dele. É um mecanismo diferente para chegar num resultado parecido em termos de contratilidade. E tem outros ainda, né? A digoxina, por exemplo, mexe na bomba de sódio e potássio. Isso, a digoxina inibe a Na+K+ ATPase, o que indiretamente leva ao aumento do cálcio dentro da célula e, consequentemente, da força de contração. Já é outro mecanismo. E os nitratos? Nitratos agem mais nos vasos, relaxando eles pela via do óxido nítrico. A dobutamina se destaca mesmo por essa ação direta e principal nos receptores beta-1 do coração. Ok, acho que deu para ter uma visão bem clara. Resumindo então, para ficar bem fixado, dobutamina é um agonista beta-1. Ela se liga nesse receptor no coração, ativa a produção de CAMP. Isso. Esse CAMP aumenta o cálcio dentro da célula. Aham. O cálcio melhora a interação da actina com a miosina e aí a gente tem mais força de contração e também um aumento da frequência cardíaca. Perfeito. Efeito inotrópico e cronotrópico positivos. E nos vasos, os efeitos alfa-1 e beta-2 meio que se anulam ou pendem para uma leve vasodilatação. Exato. O resultado líquido é uma diminuição leve ou nenhuma mudança na resistência vascular sistêmica. E esse conjunto todo, mais força no coração sem aumentar a resistência nos vasos, é o que explica porque ela é usada para melhorar o fluxo sanguíneo em quem está com baixo débito cardíaco. Exatamente. É um belo exemplo de como entender a farmacologia lá na célula ajuda a gente a escolher o tratamento certo para o paciente. Mostra a aplicação clínica direta